Olá, dando prosseguimento ao modelo dos orbitais atômicos, na aula de hoje eu explicarei sobre a regra de Hund. Essa regra permite a distribuição ou o sequenciamento correto dos elétrons de um átomo. Então observe o seguinte, como exemplo, eu tenho um subnível do tipo P, formado então por três orbitais do tipo P, o Px, o Py e o Pz. Eu vou utilizar o subnível P como exemplo e essa explicação serve para os subníveis S, P, D e F. Então o subnível P tem três orbitais, cada orbital suporta até 2 elétrons, então o subnível P como um todo suporta até 6 elétrons. Se eu for inserir 6 elétrons no subnível P, como que deve ser o procedimento? Então, eu vou desenhar aqui o subnível P. São 3 orbitais. E eu devo inserir 6 elétrons, ou até 6 elétrons. Então, vamos imaginar o seguinte. Numa casa, tem 3 quartos disponíveis, além do quarto de casal. Aí esse casal resolve ter o primeiro filho. Qual é a lógica? Que o primeiro filho ocupe o quarto 1 que está disponível na casa. Então, o primeiro elétron entra aqui no primeiro orbital com o spin negativo. Se o casal tiver um segundo filho, pela lógica, esse segundo filho vai para o quarto 2 que está disponível. E se o casal tiver um terceiro filho, esse terceiro filho vai para o quarto 3 que está disponível. Então, quando eu for inserir elétrons, eu insiro um elétron em cada orbital. Se o subnível P tem 3 orbitais, eu consigo colocar um elétron em cada orbital. E aí, se o casal tem um quarto filho, não tem mais quarto disponível. Então, os irmãos deverão compartilhar os quartos. Então, o quarto filho vem aqui para o primeiro quarto. No entanto, com spin invertido. Se chegar um quinto filho, ele terá que ir para o quarto 2. E se chegar um sexto filho, ele terá que ir para o quarto 3. Dessa forma, 3 quartos ou 3 orbitais conseguem acomodar até 6 crianças ou 6 elétrons. Havendo 2 elétrons em um mesmo orbital, eles devem possuir spins contrários. Contrários porque elétrons possuem carga negativa e eles estão ocupando a mesma região do espaço. Então, se os elétrons têm cargas de mesmo sinal, eles vão se repelir. Eles vão querer ficar afastados. Havendo spins contrários, um elétron girando no sentido horário, que é o primeiro, e o outro no sentido anti-horário, que é o segundo, vai surgir uma atração magnética. Essa atração magnética vai compensar a repulsão elétrica e os dois elétrons conseguirão ocupar o mesmo orbital. E ainda dando continuidade aqui, se eu tenho 3 orbitais, o do centro tem número quântico magnético 0, o da esquerda menos 1 e o da direita mais 1. O número máximo de orbitais de elétrons que o subnível P suporta é 6. Então, se eu quiser inserir um sétimo elétron, eu terei que utilizar um próximo subnível. É isso que essa figura à esquerda está mostrando. O preenchimento do primeiro
até o sexto elétron. Então, para exemplificar isso daqui, eu coloquei um exercício aqui que é o seguinte. Eu tenho manganês 25. E aí eu quero fazer a distribuição em subníveis, em camadas, indicar qual é a camada de valência e o subnível mais energético. Então eu começo com a distribuição em subníveis. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p5. São 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25 elétrons. O subnível S possui um orbital. O subnível P possui 3 orbitais. S, um orbital. P, 3 orbitais. S, um orbital. E o D, 5 orbitais. E aí eu tenho que distribuir 25 elétrons. Então eu começo. Primeiro elétron no subnível S. Segundo elétron com spin invertido. Não tem espaço para o terceiro elétron. Eu pulo para o próximo subnível. Terceiro, quarto. Então fica 1, 2, 3, 4. Agora 5, 6, 7. Um elétron em cada orbital. E agora volto invertendo. 8, 9, 10. Não cheguei a 25, vou para o próximo subnível. 11, 12. Próximo subnível. 13, 14, 15. Não cheguei a 25, inverto o spin. 16, 17, 18. Pulo para o próximo subnível. 19, 20. Faltam 5. Então, observem, eu poderia continuar aqui de duas maneiras. Vou fazer inicialmente errado, ó. 21, 22, 23, 24, 25. Essa é a maneira errada de se fazer. Seria uma possibilidade de distribuição, mas que está ferindo a regra de Hund. Então, eu tenho que colocar um elétron em cada orbital. 21, 22, 23, 24, 25. E como que seria a distribuição em camadas? A primeira camada tem 2 elétrons. A segunda camada tem 2 elétrons no subnível S e 6 no P, 8 elétrons. A terceira camada tem 2 elétrons no S, mais 6 no P, mais 5 no D. Então tem 2 com 6, 8 com 5, 13 elétrons. E a quarta camada tem 2 elétrons no subnível S. Então a distribuição em camadas ficaria 2, 8, 13, 2.
Qual é a camada de valência? Camada de valência é a camada mais externa. Então, KLMN igual a 2. Ou a quarta camada. E qual é o subnível mais energético? O subnível mais energético é o último subnível da distribuição. Já que o diagrama de Linus-Pauling distribui os elétrons em ordem crescente de energia, o último subnível da distribuição é o mais energético, portanto 3D ou 3D5. Então nós temos aqui 25 elétrons distribuídos. Cada um desses 25 elétrons é identificado por 4 números quânticos. O principal, N, o secundário, L, o magnético, M, e o spin, S. Desses 25 elétrons, eu selecionei 3 elétrons, o sétimo, o 10º e o 12º, para nós completarmos essa tabela aqui, inserindo os 4 números quânticos que descrevem, que identificam cada um desses elétrons. Então aqui eu tenho o 7º elétron, o 10º elétron, então o 7º e o 10º estão no mesmo orbital, e o 12º elétron. Então observem que o 7º e o 10º elétron estão no nível 2. Nível 2, subnível P. Então o nível aqui é 2. O subnível é do tipo P. L0 é subnível S. L1 é subnível P. Quanto ao número quântico magnético, o do centro é 0, o orbital da esquerda é -1, o da direita é mais 1. Então, os 2 elétrons, o 7º e o 10º, estão no orbital da direita. Então, o número quântico magnético ele é mais 1. Escrevi mais 2 aqui. Mais 1. E para que os 2 elétrons ocupem o mesmo orbital, a mesma região do espaço, eles precisam ter spins contrários. O primeiro elétron que entra no orbital, que é o 7º, representado pela setinha para cima, gira no sentido horário e tem spin -1/2. E o segundo elétron que entra no orbital, no caso é o 10º elétron, é representado pela setinha para baixo, ele gira no sentido anti-horário e o spin +1/2. Como eu já havia comentado, não existem 2 elétrons com o mesmo conjunto dos 4 números quânticos. Eles podem até ter o mesmo N, o mesmo L, o mesmo M, mas o S é diferente. Pelo menos um desses números quânticos deve ser diferente. E para a terceira linha, o 12º elétron está no subnível 3S. Então o nível é 3, o subnível é do tipo S. Então L vale 0. O magnético, como só tem um orbital, ele é o do centro, vale 0. E o 12º elétron é o segundo elétron do orbital 3S, representado pela setinha para baixo. Esse elétron gira no sentido anti-horário e seu spin, portanto, é +1/2. Então, dessa forma, foi possível distribuir os elétrons em subníveis, respeitando a regra de Hund.
Eu distribuí e enumerei a sequência em que os elétrons foram distribuídos, fiz a distribuição em camadas, identifiquei a camada de valência, o subnível mais energético, e identifiquei o conjunto dos 4 números quânticos para 3 dos 25 elétrons, sendo que eu escolhi esses 3 elétrons aleatoriamente. Eu poderia fazer uma tabela dessa daqui com 25 linhas e identificar todos os elétrons do átomo. Agora observem o seguinte, que se eu pegasse o número atômico 7, por exemplo, que é o nitrogênio, a distribuição ficaria 1s2, 2s2, 2p, 3. Então, a distribuição dos 7 primeiros elétrons, tanto para o manganês quanto para o nitrogênio, é a mesma. Então, o conjunto desses 4 números quânticos, o primeiro elétron do manganês e do nitrogênio é o mesmo. Os 4 números quânticos do segundo elétron do manganês e do nitrogênio é o mesmo. O quinto elétron da distribuição é o quinto elétron para qualquer elemento. Então, se eu quiser construir 118 linhas, porque nós podemos ter até 118 elétrons no átomo, eu terei a descrição, a identificação de todos os números quânticos para todos os elétrons.